Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. São pequenos erros técnicos, né, irmãos? Estamos felizes de estar aqui reunidos com o povo de Deus. Como a minha esposa já em outro momento disse, nós contraímos o Covid. E foi muito difícil não estar vindo aqui cultuar com os irmãos. Não foi um problema tão grave assim, eu tive apenas febre, dor no corpo. Mas em casa, não é bom, irmãos. Não é agradável você ficar em casa sem poder sair, sem poder confraternizar com os irmãos. Não é bom. Mas estamos aqui. Eu lembro que eu estava no princípio do coronavírus e eu comecei a sentir muitas dores, febre, e eu falei com o pastor. E o pastor falou assim: meu irmão, vou fazer uma oração por você. Eu estava quase desesperado já, porque eu estava sentindo muitas dores no corpo, dores nas juntas, nas costas, e o pastor fez uma oração por mim. Eu fechei o olho e falei: Deus, me cura. Meus irmãos, o pastor terminou a oração. Aleluia. Eu fiquei em pé e não senti nada. Eu não sei como você entrou aqui esta manhã. Se as tuas dores são físicas ou espirituais. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O Deus que me curou lá na minha casa, na minha cama, pedindo socorro para Ele, Ele está presente aqui. Curve a sua cabeça nesse momento. Senhor Deus e eterno Pai, nós estamos aqui, Senhor, e acima de tudo, Senhor, dos nossos problemas, das nossas dificuldades, dos nossos pesares, tristezas, frustrações, nós viemos te adorar, Senhor, erguer as nossas mãos em sinal de rendição, porque não podemos nada, mas Tu pode todas as coisas, e nós cremos em Ti, cremos nesta palavra. Senhor, nos cura nesta manhã, em nome de Jesus, com a Tua palavra. Meus irmãos, abra comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João. Deus, Ele ministrou uma palavra no meu coração. O pastor, ele me disse que eu iria trazer uma palavra. E eu sou uma pessoa muito sistemática. Acho que essa é a melhor palavra, sistemática. Eu fico agoniado, eu fico ansioso. E eu pedi a Deus uma palavra. E você pensa, eu 2 semanas sem cultuar, sem ter comunhão com os irmãos em casa, mesmo fazendo as orações, participando das orações todas as sextas-feiras. Mas eu falei: Deus, o que eu vou falar? E Deus ministrou uma palavra no meu coração. E quando a palavra ela foi ministrada no meu coração, eu me derramei aos pés de Jesus. Eu chorei. Eu orei. Eu fui revestido de força. Eu recebi uma palavra de Deus no meu coração. E o sentimento que eu entrei aqui neste culto, nesta manhã é este: que eu quero que você sinta e você receba uma palavra de Deus no seu coração. Eu não quero que você saia da mesma forma que você entrou. Eu não quero que você saia daqui com a mesma preocupação que você entrou aqui. Mas eu quero que você, em nome de Jesus Cristo, receba uma palavra de Deus. João capítulo 14, versículo de número 27. Evangelho de João, 4º evangelho, capítulo 14 e versículo de número 27. Está escrito assim: deixo-vos a paz,
a minha paz vos dou. Não é passageira como a paz que o mundo dá. Portanto, não se aflijam e nem tenham medo. Aleluia. Meus irmãos, falar de paz está dentre os anseios e os maiores anseios humanos em todas as épocas. É a paz de espírito, o bem-estar. E isso tem sido buscado de diferentes maneiras, métodos. Nós vemos por aí coachings, motivações, retiros, lazeres diversos e muitos outros. E também nas mais diversas de culturas que trazem de alguma forma um pouco de sensação ou de alívio, paz. E aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, versículo 27, Jesus ele deixa as últimas instruções aos seus discípulos, onde ele diz, e por que não dizer que isso é um presente que Jesus ele deixa aos discípulos? Ele diz, a minha paz vos dou. Eu te deixo a paz, e é a minha paz. E não é a paz que o mundo ele dá. Aleluia. Não é passageira, momentânea, mas é a minha paz. E ele deixa uma recomendação para mim e para você. Por isso não se aflijam e não tenham medo. Meus irmãos, através desta instrução, a igreja primitiva, para se lembrar dessa expressão de Jesus, eles criam um método, para sempre estarem se lembrando, se recobrando desta última instrução, que é a paz do Senhor Jesus, meu irmão. A paz do Senhor, irmão. Amém. A paz, meu querido. Amém. Irmão, eu sou crente desde que eu nasci. Eu convivi toda a minha vida com os irmãos, se encontrando na rua. A paz do Senhor, pastor. Paz do Senhor, meu irmão. E a gente não entende. A gente não consegue assimilar que esse mecanismo de pronúncia é para se lembrar de uma instrução que Jesus deu aos discípulos. A minha séria, paz vos dou. Quem está entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? A gente vai voltar lá da base, para você entender como a vida cristã começa. A paz do Senhor. Para isso, a igreja primitiva, ela usava uma expressão, segundo a sua língua original, que é shalom. Paz, em hebraico antigo, é shalom. A gente vai entrar um pouco nesta literatura, para os irmãos entenderem o que o Espírito Santo de Deus quer dizer. E existia um homem, que era formado em linguagens antigas, e ele tem uma teoria muito interessante, o nome dele é Sepp Wolf. Ele fala sobre a interpretação cognitiva, que diz que a linguagem formata o pensamento do indivíduo. E dentro do campo linguístico de escrita, não no campo somente da fé, mas na linguagem baseada na romanização de escrita, o alfabeto, todas elas são deficientes. Ué, como assim? As linguagens escritas são deficientes? Eu vou explicar melhor para você.
elas não conseguem se basear no real e nem têm a capacidade de refletir o parecido com o real. Os irmãos vão entender o porquê dessa expressão. E baseado nesse pensamento, a linguagem escrita, ela pode ser dividida em duas partes. Diga comigo, duas partes. A linguagem cognitiva. Diga, linguagem cognitiva. Eu quero que você faça parte da mensagem para você entender. A segunda é a linguagem moderna. Diga, linguagem moderna. Sabe o que significa a linguagem cognitiva? Quando ela era feita, ela representava o real. Ela trazia um desenho em que cada forma tem seu significado específico e cognitivo. Me explica melhor. Explico. A pessoa, ela ia numa parede e ela fazia a cabeça de um boi, de um gado. E na frente ela colocava 2 chifres de marfim. O que isso significa? Que aquele boi, ele é muito forte, porque o marfim representa a força e a cabeça de boi representa um animal. Poderia ser literalmente um boi ou um outro animal. Mas é daí que vem a linguagem cognitiva. Ela trabalha os 2 hemisférios do nosso cérebro: o criativo e o racional. Você vê e associa, ou você passa no stop. Não precisa estar escrito stop, mas se tiver 2x, você para. Linguagem cognitiva. Não precisa ter um texto numa placa, uma figura. Cognição. E existe a linguagem moderna, ou caligráfica, que tem apenas o seu desenho, sem um significado cognitivo. Ou melhor, o A é o A. O B é o B. O C é o C. Mas para formar a cabeça da criança, para ela entender as coisas, o A é o A de amor. Por isso tem um coração do lado do A. O B é de boca, e tem uma boquinha do lado do B. E a criança vai entendendo, através da cognição, o que é a linguagem moderna. Só que isso tem um probleminha. Essa forma de linguagem, ela desconstrói 2 áreas importantes do nosso cérebro, que é os 2 hemisférios. Porque quando você aprende a linguagem moderna, similar o real ou o parecido com o real. E aí é onde entra a deficiência. Porque para mim entender o que é filosofia, eu preciso ler muito sobre filosofia. Para mim entender o que é matemática, eu preciso consumir muito matemática. E nós estamos falando de paz. Vocês vão entender. Então isso significa que a linguagem que nós aprendemos, ele formatou o pensamento. Formatou o nosso pensamento. Dentro daquilo que o dele é dos marfins que eu falei, dos 2 dentes de mamute. E ele representa a força, como eu já disse. Tem o formato de um cajado, que representa governo. Os irmãos vão entender. O Vav parece uma espécie de estilingue, ele tem exatamente essa figura: uma forquilha e uma haste. Vav significa a ligação do céu e a terra. E o Men, que significa águas ou fonte de vida. Então a transcrição da palavra Shalom cognitivamente no hebraico antigo é, escute bem, eu me entrego ao governo de Deus, onde encontro vida. Você não entendeu? Quando um judeu, ele vira para o outro e fala Shalom, o outro judeu, dentro da construção de linguagem que ele aprendeu, ele está ouvindo assim: eu me entrego
entrego ao governo de Deus, e nele eu encontro vida. Shalom. Isso é paz. Isso é paz. É quando você se entrega ao governo de Deus e você encontra a fonte de vida. E eu fui buscar na Bíblia a maior representação em um versículo dessa palavra shalom. E sabe onde Deus me levou? Abre a sua Bíblia aí. Salmos 22 e 28. Está escrito assim, para ganharmos tempo: porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Só que para vivermos, irmãos, paz plena em Deus, nós devemos deixar Ele governar a nossa vida. E é por isso que a expressão shalom ela é forte para o Oriente Médio. Porque ele está dizendo: eu me entrego ao governo, ao seu governo. E o maior exemplo disso é o Salmo 22. Nós tivemos aqui os irmãos falando sobre o Salmo 23, a nossa querida irmã, outros irmãos comentando sobre os Salmos, e Deus estava confirmando esta palavra no meu coração. Só que este Salmo, lá no versículo de número 1, e foi aqui que eu chorei em casa, ele traz um significado muito forte para o cristão. O Salmo o Salmo 22, do versículo 1, está escrito assim, o salmista Davi escreve assim: Deus meu, por que me desamparaste? E da onde você lembra essa expressão? Mateus 24 e 43, eu vou explicar para você. Jesus sofreu, foi açoitado, foi cuspido, traído, abandonado. Ele está numa cruz no mais alto nível de sofrimento. E nesse momento, o momento mais importante da história, Jesus ele diz assim, e perto da hora 9, exclamou Jesus em alta voz dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani. Isto é, Deus meu, por que me desamparaste? Eu não entendi. Jesus, neste momento de sua vida, ele repetiu o Salmo 22, escrito por Davi. Deus meu, por que me desamparaste? Agora eu quero que você observe o contraste. No versículo 28, é o mais alto nível de paz, que é o governo absoluto de Deus na terra. Mas no versículo 1, é a maior expressão de afastamento de Deus, expresso por Jesus. No versículo 14, o salmista diz: como água me derramei. Vai entendendo aí a expressão cognitiva. Como água me derramei. A expressão máxima de paz é um vaso cheio, mas aqui é um vaso derramado, vazio, sem o propósito de ser vaso, mas derramado. Por isso ele diz: como água me derramei, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração é como cera, e derreteu-se. Os irmãos estão conseguindo ligar a cognição do sentimento daquele momento na vida do salmista? Era como se o próprio Espírito de Cristo tomasse a boca de Davi e estivesse expressando o que ele ia sentir na cruz.
O meu coração como cera se derreteu. Pois me rodearam os cães, o ajuntamento de malfeitores me cercou, um ladrão à direita e um ladrão à esquerda, malfeitores, me cercou. E aí, a chave, transpassaram-me as mãos e os pés. É Davi que está falando isso aqui, irmãos. É Davi que está dizendo este salmo, igreja. Transpassaram-me as mãos, os pregos. Transpassaram-me os pés, os pregos. Esses versículos revelam Cristo crucificado. Mas o versículo 28 expressa o mais alto nível de paz que o homem conhecerá, a paz que Deus dará no seu total governo. É por isso que Jesus morreu na cruz. Ele expressou o mais alto nível de separação de Deus por causa dos pecados, mas depois da cruz tem um governo de Deus totalmente separado, aleluia, para dar a paz que nós precisamos. Versículo de número 22. Então declarei o teu nome aos meus irmãos. Olha só. Louvar-te-ei no meio da congregação. Foi dito aqui o anseio de estar na congregação. Vós que temeis ao Senhor, louvai-o. Todos vós, descendência de Jacó, glorificai-o, e temei todos vós, descendência de Israel, porque não desprezou, nem abominou a aflição do aflito, Jesus na cruz, nem escondeu dele o seu rosto, antes quando ele clamou, o ouviu. Levante a sua mão, clama a Deus. Clama a Deus, irmãos, Ele está ouvindo o meu e o seu clamor. O meu louvor virá de ti na grande congregação, e pagarei os meus votos perante os que o temem. Aí a gente caminha para a conclusão da mensagem, eu vou terminar. Daqui em diante, Davi ele começa a ter uma revelação escatológica antes do Apocalipse ser escrito. Olha que especial o Salmo 22, irmãos. Davi expressa, Jesus naquele momento expressa na cruz. Nos versículos posteriores vai mostrando a aflição que Cristo passou na cruz. E nos versículos subsequentes, Davi começa a falar de coisas que nem ele compreendia naquele momento, porque não havia o Apocalipse, não havia as revelações ainda. Os profetas citavam sim, mas ainda estava distante da compreensão total, e o salmista naquele momento, ele começa a usar uma linguagem que talvez nem ele compreendesse, e olha o que ele diz a partir do 26, os mansos comerão e se fartarão. Olha só, os mansos comerão e se fartarão. Louvarão ao Senhor os que o buscam. O vosso coração viverá eternamente. Sabe do que ele está falando aqui? Do reino milenar de Deus na terra. É o reino que ele vai citar lá no 28. Ele já começou a falar aqui, olha, no reino dele, quando ele reinar, quando não for mais Bolsonaro, quando não for mais Biden, quando não for mais nenhum governante honesto ou corrupto, quando este governo chegar, os mansos comerão e se fartarão.
Eles adorarão ao Senhor, os buscarão. E outra coisa, eles vão ter corpo porque eles comem, eles vão se saciar, por isso tem corpo, e aqui o coração dele vai viver eternamente. É esse o governo que eu estou falando para você, é esta paz que eu estou falando para você, é uma paz absoluta, é uma paz completa, que somente Deus, no reino dele, na terra, vai proporcionar para os que o amam e os que o buscam. Shalom. Eu me entrego ao governo de Deus, aleluia, e nele eu encontro fonte de vida. Nunca mais se esqueça dessa expressão. Quando alguém virar para você e dizer, a paz do Senhor, responda assim, eu também me entrego ao governo de Deus, onde eu encontro vida. Aleluia. Quantos estão entendendo o que o Espírito Santo de Deus está dizendo? Fique em pé por um minuto e vamos terminar. Para concluir, eu quero ler um texto que se encontra em Apocalipse, no capítulo 21. E eu quero pedir a ajuda de algum irmão, porque a gente tem que fazer isso aqui ficar dinâmico, irmãos. Eu sei que é manhã, mas Deus, Ele precisa transmitir algo forte no nosso coração. Paz. Eu quero que você saia daqui e vá para sua casa assim, ó. A paz de Deus está sobre a minha vida, a paz de Deus está sobre a minha casa, sobre o meu lar, sobre a minha família. Está tudo errado, está tudo caído, tudo desmoronando, problema aqui, problema ali, mas você vai olhar para estes problemas e vai dizer, eu tenho a paz de Deus, porque na minha vida eu me entrego ao seu governo, e eu encontro paz, eu encontro vida, eu encontro fonte de vida. Abra em Apocalipse 21, por favor. Presbítero Cícero, por favor. Eu vou ler o versículo 27 do Salmo, o 28, o 29 e o 30. Finalizo com o 31 e o senhor começa Apocalipse 21 a partir do 22. Combinado? O 27 do Salmo diz assim, ainda do capítulo 22. Todos os limites da terra se lembrarão e se converterão ao Senhor. Não vai mais ter ímpio não, irmão. No governo completo de Deus, os confins da terra serão convertidos. Olha aqui. Lembrarão e se converterão ao Senhor, e todas as gerações adorarão perante a tua face. Amém. Versículo 28 que nós lemos. Porque o reino é do Senhor, e Ele domina entre as nações. Todos os grandes da terra, presidentes, deputados, senadores, líderes, ONU, tudo, todos os grandes da terra comerão e adorarão, e todos os que descem ao pó se prostrarão perante ele, como também os que não podem ter a sua vida. 30. Uma semente o servirá. E no Apocalipse, a revelação de João é, ao que vencer. E ao que vencer, esse é a semente que o salmista está falando. E uma semente o servirá. No tempo dos israelitas eram os levitas. E uma semente o servirá, e falará do Senhor de geração em geração. 31, se prepara, presbítero Cícero. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer. No milênio nascerão, e os escolhidos aqui vão falar das histórias que aconteceram aqui, nessa época, para aqueles que vão nascer, para eles não esquecerem. Aleluia. Chegarão e anunciarão a sua justiça ao povo que nascer, porquanto ele fez. No Apocalipse 21, versículo 22, está escrito: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso, é o Cordeiro. A cidade não necessita de sol, nem de lua, para que nela não resplandeçam, porque a glória do Deus
tenha iluminado o Cordeiro e a sua lâmpada, e as nações andarão à sua luz, e os reis da terra trarão para ela a sua glória e honra, e as suas portas não se fecharão de dia, porque ali não haverá noite, e ela não trarão glória e honra às nações, e não entrará nela coisa alguma que a contamine e cometa abominação e mentira, mas só os que estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Gênesis capítulo 1, versículo de número, você vai entender, versículo de número 16 e 17. E Deus fez os dois grandes luminares, o luminar maior para governar o dia, e o luminar menor para governar a noite. E fez as estrelas, e Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite. Só que no Apocalipse que nós lemos, já tem uma pessoa que governa. Então não precisa de sol e não precisa de lua, porque o governo de Deus é completo. Meu irmão, minha irmã, você precisa entender. Deus, Ele tem uma paz que não é a paz que presidente nenhum vai te dar, mas é uma paz completa, uma paz pura e plena. Coloque isso na sua cabeça. Quando alguém virar para você e dizer, a paz do Senhor, se entrega ao governo, aleluia, completo do nosso Deus. E para concluir, eu vou ler o versículo que eu mais gosto na Bíblia. Apocalipse capítulo 11, versículo 15 a 17. Então o sétimo anjo fez soar a sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e Ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus e declararam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. Eu não sei você, mas o toque da sétima trombeta para mim é o melhor, porque é o cumprimento do Salmo 22 e 28, aonde Deus toma o reino da terra, aleluia. Se isso é motivo de você glorificar o nome dele, levante a sua mão e adore, porque este dia vai chegar. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos por esta palavra. Eu te agradeço, Senhor, por tudo que o Senhor comunicou esta manhã. E nesta manhã, meu Senhor, eu saio deste lugar entendendo que a tua paz, aleluia, é muito mais, aleluia, daquilo que eu pensava e daquilo que eu imaginava, porque a cada dia da minha vida eu me entregarei ao seu governo, até que toda a terra seja entregue ao seu governo completo. Eu te agradeço por tudo, continue nos abençoando, meu Senhor, em nome de Jesus, amém.